Senhor, estamos de volta com a terceira e última parte da nossa aula da IBD, aula 7, Cristo é nossa reconciliação com Deus, né? Então a gente vai ler os tópicos 3, vamos estudar agora o tópico 3, que é o último tópico e a conclusão, tá bom? Então vamos lá, olha. O tópico 3 nos diz assim: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens e os homens, entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então, Cristo, ele se fez maldição por nós, morrendo na cruz, né? Então, ser condenado à cruz era um sinal tão triste, era uma morte tão indigna, né? Era uma morte maldita. O madeiro, né? A morte no madeiro era uma morte maldita, era um sinal de maldição, de humilhação. A gente vai ler aqui, ó, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olha, ele suportou a morte de cruz, suportou a afronta. E aquele tempo, né, o réu, ele era açoitado com um chicote, com várias tiras de couro, e na ponta desse chicote ou tinha ossos, né, ou chumbo, para doer mais ainda as chicotadas, chibatadas que eles levavam. Então, os romanos, que era o Império Romano que dominava na época, eles não sofriam maldição de morte de cruz, não. Era só para os outros povos, judeus e outros povos que morriam na cruz. Os romanos não, para eles, que eles eram o povo que dominavam na época, não tinha essa morte. Então era uma morte muito vergonhosa, né? Morrer porque a pessoa apanhava, tinha que carregar sua própria cruz. Foi muito sofrimento nosso Jesus, não merecendo, né? E teve que passar por tudo isso, né? A morte era loucura para os judeus, para os gentios, e escândalos para os judeus. Então era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A gente vai ler aqui, ó. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então a morte de cruz era um escândalo para os judeus e era loucura para os gentios, para os não-judeus. E também em Marcos capítulo 15, versículo 15, diz assim, ó: então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou a Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Então nosso Jesus, ele sofreu por mim, por você, por amor a mim, a você, por nós, para a nossa salvação. Ele sofreu todas as afrontas, tudo que uma pessoa numa morte de cruz sofre, né? Ele morreu na cruz por mim e por você. Sofreu essa maldição de, né, ser chamado maldito na cruz ali. Todos que morriam na cruz eram chamados malditos. Então é muito triste, né? Mas ele, até quando ele estava orando, momentos antes de ser entregue, de ser crucificado, de ser preso, ele suou, né, gotas de sangue. Seu suor se transformou em gotas de sangue, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de pensar em tudo que ele ia passar. Mas ele aceitou, por mim e por você. Então, foi muito triste, mas foi necessário, era o plano de Deus. E Jesus humildemente aceitou toda essa maldição por mim e por você. Em Gálatas 3:13 diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, era para mim, era para você, era para nós sermos chamados malditos, mas quem foi maldito naquela cruz foi o Senhor Jesus. Olha só, de novo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, olha, tópico 1 aqui
né, o subtópico 1 do tópico 3 diz: Cristo se fez maldição por nós. Então ele aceitou, né, sofrer. Nós somos reconciliados pela cruz de Cristo, né? Esse foi o sacrifício vicário. Então, sacrifício vicário significa que uma pessoa morre no lugar de outro, né? Cristo morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, morreu em nosso lugar. Então ele se colocou. Não era para ele estar naquele madeiro, era para mim, era para você. Éramos para nós estarmos naquele madeiro. Mas ele, no sacrifício vicário, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar e morreu por nós. Então, sejamos gratos por tão grande sacrifício. E aí a gente vai ver novamente, né? Por que Jesus aceitou isso? Para nos reconciliarmos novamente com Deus. Porque os nossos pecados nos impediam de ter comunhão com Deus. E Jesus, ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Vamos ler aqui novamente Colossenses 1:20. Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, Jesus morreu para que nós tivéssemos de novo comunhão com Deus, comunhão com os homens, judeus e gentios, e a comunhão com Deus também fosse novamente restabelecida. Porque o pecado nos separa de Deus, né? Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Então a mensagem da cruz, ela pregou a paz entre Deus e os homens, isto é mistério, é o ministério da reconciliação. Então olha, aqui vai falar, olha, essa mensagem da cruz, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Teve a cruz, mas um dia nós teremos também a coroa, né? Tem dificuldades, mas teremos a vitória. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos ver o que nos diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20, diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, oh glória, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Se você está afastado, se você está entristecido com algo que aconteceu, não fique. Volte para o Senhor Jesus, pois Ele fez tão grande sacrifício e Ele só quer um passo da sua parte e que você diga: eu o aceito, eu me reconcilio com Deus e com os homens. Então vamos ver aqui o último tópico da nossa lição: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo, ele reforça que Cristo, né? O propósito de Cristo foi reconciliar judeus e gentios com Deus em um só corpo. Então, de novo a gente fala, né? Judeus e gentios. Cristo quis se reconciliar em um só corpo, que é a igreja. Vamos ver aqui, ó. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, o Senhor Jesus sofreu, apanhou, foi torturado, foi humilhado, foi machucado, e as feridas dele foi por mim, foi por você, foi para que nós fôssemos sarados. Colossenses também, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim, ó: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou
juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Todos os nossos pecados, todas as injustiças, tudo que tínhamos, tudo que era para nós pagarmos, porque era uma nota promissória, era uma cédula que eu tinha que pagar, mas ele levou e cravou ali na cruz e pagou, resgatou-nos, nos reconciliou com Deus. Coisa linda de se ver, né? O Senhor Jesus. E diz assim, ó: de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Então, todas as inimizades foram desfeitas, né? Primeira, a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós. Então, primeiro foi a inimizade entre os homens, assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo no único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo, né? Então aí foi duplamente, né? Então foi de dois modos, né? Reconciliados. Primeiro, né? A ênfase que recai sobre a inimizade existente na vertical, que eu já tinha falado para vocês. Então, ó, aqui a vertical. Deus e os homens, e no meio tinha um pecado. Esse pecado aqui foi levado na cruz por Jesus. Jesus, ele apagou os nossos pecados. Ele nos reconciliou com Deus. Então, olha aqui que eu já tinha falado. Esse daqui, ó, a reconciliação vertical. Deus e o homem. Acabou. Deus apagou os nossos pecados. E depois, a reconciliação horizontal. Judeus e gentios se tornando um só povo. Vamos ler aqui, ó, Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança e vocação. Todos nós num só corpo, num só espírito, sendo a igreja. Então, olha, assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo no único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Glória a Deus. Vamos ler aqui a conclusão? Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Glórias a Deus. Sejamos sempre gratos a Deus por ter enviado seu Filho Jesus, ao Senhor Jesus, por tão grande sacrifício, pelos perdões dos nossos pecados, por sermos um só povo, né? Um só corpo, sermos a igreja de Cristo. Sou grata. Deus abençoe, perdão pelos erros, pelas algumas coisas, minha primeira aula que eu gravo, né, da IBD, e que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa falar melhor no seu coração, que você possa entender tão grande salvação, né? Às vezes para nós é incompreensível, mas eu sou grata a Deus. Eu agradeço todos os dias pela salvação. Obrigado, Senhor, pela salvação. Que o Senhor Jesus habite sempre em vossos corações. Sejamos gratos. Deus abençoe cada um. Amém.